Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é layouts. Então é isso pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre layouts no Android Studio, tá? E para isso eu vou criar aqui com vocês um novo projeto, até aproveitando para recapitular, né, tudo que a gente falou de criação de projeto no início aí, nas aulas anteriores, né? Como que você cria, né, um novo projeto. Vamos só relembrar isso aqui. E eu vou passar muito rapidamente pela estrutura de um projeto Android, só para a gente ir no ponto específico aqui do layout, beleza? Então é o seguinte, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente na nossa viagem. É um prazer estar com vocês aqui novamente e obrigado por estarem comigo fazendo o canal crescer, beleza? Então é o seguinte, vamos criar aqui um novo projeto, tá? E para isso eu vou usar uma Empty Activity, beleza? Phone and Tablet, normal, né? Eu vou colocar aqui um pacote chamado de Layout, beleza? My Layout. My Layout, tá? Então aqui, ó, o pacote vai ser esse, né? A pasta é essa aqui. Eu vou usar o Java e aqui eu vou usar a API 26 do Android 8 Oreo, beleza? Então vamos lá, vamos dar um finish. Aqui usar suporte às bibliotecas de legado, tá? Eu vou manter isso aqui e vou dar um finish. E esse cara vai criar para a gente aqui uma estrutura nova de projeto, beleza? Como a gente já sabe que isso acontece, né? Então ele está em progresso e tal. A gente sabe que esse início ele pode ser um pouco mais demorado, né? Isso nos vídeos anteriores aí a gente falou e explorou muito disso, né? Então aqui agora a gente só está recapitulando para poder começar a trabalhar a questão dos layouts, beleza? Então vamos esperar ele montar, né? O Gradle está trabalhando aqui, está buildando, né? Está montando o nosso projetinho, tá? E isso é fundamental. A gente tem que esperar mesmo, não tem como sair disso, né? Então, só recapitulando aí, quanto mais parruda a sua máquina for, melhor é nestes momentos específicos aí, principalmente. Ó, criou aqui, então vamos lá, vamos falar rapidinho aqui da estrutura, né? Como nós já falamos. Então temos aqui o arquivo Manifest, Android Manifest, que a gente explorou muito na aula passada. Temos aqui a pasta Java, o pacote principal, que é o com exemplo MyLayout, com a classe MainActivity, né? Lembrando que a classe MainActivity ela é análoga ao método main nas demais linguagens, né? Aqui a pastinha de recursos, onde você tem o Dribble, Layout, MipMap e o Values, né? Os values. Então, Dribble é onde eu tenho aqui o que? Os ícones de background, por enquanto aqui da minha aplicação, né? Então, se eu abrir esse cara aqui, ó, tá lá o ícone de background, tá? Claro que aqui tem o mesmo ícone com outra definição, justamente por variação de tela, essas coisas todas, né? Beleza. Nós falamos da pasta layout, que vai conter o arquivo de layout, né? Aqui, ó, activity-main.xml. Falamos da pasta MipMap, onde nós temos os ícones da nossa aplicação, e também falamos da pasta Values, onde eu tenho arquivos estáticos de valores, como cores, string, né? E aqui eu tenho os arquivos de tema também, né? Que são os temas aqui da nossa aplicação, beleza? Então, pincelado isso aqui, né? Se você tiver alguma dúvida sobre esses temas,
Vocês podem consultar os vídeos anteriores aí que a gente já explorou bastante sobre isso. Bacana. Pincelado isso aqui, vamos fechar, vamos falar de layout especificamente, tá? E aí, é o seguinte, para falar de layout, eu já começo dizendo para você que quando a gente cria, né, através do template Empty Activity, o layout que ele vai criar para a gente é uma activity vazia, ou seja, ela não tem nada a não ser essa caixinha de texto aqui do Hello World que ele já colocou, né? Então, por exemplo, eu não quero que tenha aqui esse Hello World, então eu vou começar a mexer no meu layout. Eu posso mexer no layout tanto na forma de design quanto na forma de código, tá? Então vou até puxar para cá, puxar aqui para baixo, para a gente poder falar. Então eu posso mexer tanto na forma de design quanto na forma de código, ou eu posso ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso me facilita o trabalho, certo? Então é o seguinte, observa, vamos só relembrar, né? Então, basicamente, o que um projeto tem? Ele tem o Android Manifest, que é o arquivo principal, ele vai ter a classe main, que vai fazer referência ao layout, tá? Então isso aqui é importantíssimo. E eu tenho o layout, que é onde eu vou desenvolver o meu layout, o layout da minha aplicação, beleza? Então por que eu estou criando um projeto novo aqui? Só para a gente separar os assuntos. Vocês viram lá, a gente falou sobre projeto, sobre estrutura e tal. Agora nós estamos aprofundando no layout. Então assim, esse projeto só criei só para isso, para a gente começar a trabalhar nos layouts e ver as possibilidades que nós temos. Bacana? Bom, esclarecido isso aí, então uma coisa vai andar junto com a outra? Sim, tá? Uma coisa vai andar junto com a outra. Então, eu vou até fechar o arquivo de temas que eu tinha aberto aqui, vou deixar só esses três caras. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, no meu arquivo XML de layout, se eu vier aqui só em código, eu posso alterar o meu layout em código. Por exemplo, olha, se eu vier aqui e apagar todo esse bloco aqui, Text View, beleza. Quando eu venho aqui para o Design, olha lá, eu já não tenho o Text View mais aqui, ok? Então, beleza. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é super importante que você já entenda, que você já tenha em mente que o layout do seu projeto, o layout do seu aplicativo, você tem um editor visualzinho aqui de design que vai te permitir trabalhar com os componentes e muitas vezes você vai arrastar o componente para dentro de uma tela, né, para dentro de uma parte específica da tela aqui, e você não vai ter o resultado esperado, tá? Muitas vezes você pode pegar um componente, querer arrastar ele aqui para o fim da tela e ele vai ficar lá no topo. Aí você vai ficar quebrando a cabeça falando assim, cara, por que isso não desce de jeito nenhum? Tem a ver com o tipo de layout que ele está configurado para trabalhar e tem a ver com a possibilidade de que alguns valores você vai colocar como na parte de código que vai dar o resultado esperado, tá? Então é importantíssimo que você entenda e que você aprenda a trabalhar com layout na parte de código também. Então nós vamos entender aqui agora o que isso significa. Vamos entender essa pequena estrutura aqui, beleza? Olha só, é um XML, né? Vamos lá para o nosso View Appearance Presentation Mode para ficar mais visível aí para vocês, né? Vamos lá. É um XML, certo? Aqui ele abre uma tag explicando para a gente qual que é o layout que está sendo usado. Então aqui, ó, é um constraint layout, beleza? Então vocês vão ver o seguinte, gente. Isso aqui, ó, quando a gente fala de layout, tá? Eu estou falando aqui de um bloco, eu estou falando de uma view. O layout é uma view, tá?
Então, por exemplo, o layout, ele é uma view. Ó. Eu tenho uma view aqui, tá certo? É o meu layout. Eu tenho uma view do tipo constraint layout. Tá? Dentro dessa view constraint layout, eu posso ter outras views, que vão ser os componentes que eu vou colocando ali. Tá? Então é o seguinte, o layout em si, ele é uma view. Tá, lá. Se eu clicar em layout aqui, eu posso definir aqui através da paleta os tipos de layout que eu quero trabalhar. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora, eu vou, pelo código aqui, nós vamos aprofundar isso aqui. Então olha só, eu tenho uma view do tipo constraint layout, e aqui ele me dá uma chave falando aqui, né, qual é a referência dele. Aqui eu tenho uma referência que não está sendo utilizada nesse momento. Tá? Então, quando tiver cinzinha aqui, igual lá no Visual Studio, lá, por exemplo, né, no C Sharp, no VB, tá cinzinha aqui, não está sendo usado. Tá? Se eu quiser, eu poderia até apagar isso aqui. Depois ele vai me falar a referência de tools. Esse tools aqui, ele tem uma importância específica dentro do nosso contexto. Tudo que tiver como tools no layout, ele vai ser visível. Tá? Vamos dizer assim, a grosso modo, o que estiver como tools vai ser visível, vai ser acessível. Tá? E depois eu tenho duas chaves do tipo Android aqui, que é o layout width e o layout height, né? Ou seja, a largura e a altura. Um tipo específico de alinhamento, e aqui a qual contexto o meu layout se refere. Ele se refere a main activity. Olha aí, tá vendo? Então por isso que existe uma dependência desses caras, tá? A main activity ela é referenciada no layout, beleza? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ó, se eu vier aqui, vamos lá, view, vamos voltar para o modo tradicional aqui, vamos colocar aqui em project, beleza. Vamos imaginar que eu quero, por alguma razão, deletar o meu arquivo de layout, tá? Então como que eu faria isso, né? Ou sem querer eu deletei o meu arquivo de layout. Se eu dei o comando aqui, cliquei com o botão direito e sem querer eu vim aqui e dei um delete. Olha só, na própria mensagem que o Visual Studio dá para a gente, ele fala, você quer utilizar o Safe Delete? Se eu marcar que sim, e der um OK, tanto é que ele procura também em comentários e strings, né, de valores, se eu der um OK, ele vai me dizer o seguinte, que não é possível deletar porque existe uma referência. Que referência é essa? Olha lá, eu quero ver. A referência está onde? Está lá no Activity Main XML, né? Está aqui no Activity Main XML, que é o cara, e olha onde que ele está sendo referenciado, ó, no pacote MyLayout, com o example MyLayout, e na Main Activity. Olha aqui, ele está sendo referenciado aqui, ó, certo? Então ele não deixa eu deletar o meu arquivo de layout. Claro que se eu quiser forçar, né, e não ter o delete seguro, eu vou conseguir fazer. Né? Mas aí você vai ter que criar, fatalmente você vai ter que criar um arquivo de layout depois, porque você não pode ficar sem um arquivo de layout. Beleza? Então, o primeiro ponto sobre o layout é isso. Tá? Ele está diretamente ligado à main activity. E quando a gente vai na main activity, nos vídeos anteriores aí eu falei sobre R, né? R para você poder ter acesso aos objetos de um formulário que agora nós vamos chamar de view, beleza? É a nossa view. Quando eu utilizo a classe R ponto, o que é o R? O R é a classe que vai me dar condição de acessar todos os meus recursos. Tudo que estiver na pasta res, que são de recursos,
eu consigo acessar através do R. Então, olha só, r.layout, vamos fazer aqui, né? Então, olha só, r.layout.activity_main. Isso está dizendo que eu estou acessando o recurso de layout, né? ActivityMain, que é o nosso arquivo de layout, tá? Então, olha aqui, ó, ele tem esse método setContentView, que ele seta o conteúdo da view que está buscando lá do arquivo, né, da parte de Resources, Layout, ActivityMain. Olha só que legal. Então aqui, ó, quando a gente começa a ver as linhas de código, as coisas começam a fazer sentido total, né? Vamos lá, vamos sair disso aqui. Beleza. Então é o seguinte, eu quero, por exemplo, voltando aqui no meu arquivo de layout, eu quero, por exemplo, que o meu arquivo de layout tenha seja de um tipo linear. Eu quero que os elementos que eu colocar no meu layout, na minha view, eles fiquem linearmente um abaixo do outro. Como é que eu faço isso? Olha só, se eu voltar aqui, vamos lá, View, Appearance, Presentation Mode. Se eu voltar aqui, ó, então, por exemplo, se eu quiser mudar aqui o meu layout para linear layout, olha só, eu tenho aqui no design que ele está como Constraint Layout, ok? A gente viu aqui, ó, que eu tenho o tipo linear layout horizontal, linear layout vertical, vai ter o frame layout, table layout, table row, enfim. Esse constraint layout é a view principal, beleza? Se eu quiser mudar essa view principal, eu poderia vir aqui com o botão direito, ó, e poderia dar um convert view. Esse convert view me deixaria realizar a seguinte operação. Olha aqui, eu posso mudar para linear layout. Tá vendo? Linear layout, relative layout e tal. Então, se eu mudasse aqui para linear layout e desse um apply, olha só, ele está no linear layout horizontal. Como que ficou o nosso código aqui agora? Olha aqui, ficou como linear layout. Tá vendo? Ele mudou toda essa chave aqui. Beleza? Então eu acabei de converter o meu layout constraint num layout onde eu posso colocar as coisas em linha, né? Eu posso ter um horizontal ou um vertical. Eu fiz de forma horizontal, ou seja, todos os meus componentes eles ficarão, deixa eu aumentar isso aqui, todos os meus componentes eles vão ficar um abaixo do outro. Eu acabei de fazer essa conversão. Se fosse para fazer via código, né? Se eu desse um Ctrl Z aqui, ó, olha lá, ele está usando o constraint layout, né? Então, ó, tem como eu mudar isso aqui? Tem. Eu posso colocar um linear layout. Olha aqui. E automaticamente ele já muda o meu layout. Beleza? Então, mudamos a view principal. Ela ainda faz referência à nossa main activity. Eu quero, por exemplo, colocar aqui uma caixa de texto no nosso layout linear. Como que eu faço? É uma view dentro da outra. Então, se eu estou trabalhando num XML, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um espaço aqui e vou colocar aqui, ó, um text view. Quando eu já coloco o text view aqui, ele já vai me pedir o quê? Ele já vai me pedir o tipo de alinhamento do meu text view.
se ele é wrap content ou se ele é match parent. Eu vou colocar a largura dele como match parent, que vai ocupar todo o pai. E aqui eu vou colocar como wrap content, para ocupar só o necessário na tela. E aí eu vou fechar, obviamente, a tag, né, para que não dê erro. Essa alteração que a gente fez aqui, ela já reflete lá? Vamos ver. Dá um split. Cadê? Tem uma caixa de texto aqui? Tenho. Olha só. Ela está ocupando todo o espaço do match parent, né? Olha lá. Então vamos ver aqui de novo. Vamos voltar para o code. A largura está ocupando todo o pai e a altura está ocupando só o necessário, né? Então veja bem, a gente já consegue ver que houve uma alteração no nosso layout. Se eu quisesse, por exemplo, colocar nesse text view, tá, um título para a minha aplicação, por exemplo, o que eu faria? O que eu teria que fazer? Né? Aí eu vou dar um macete para vocês aqui, ó. Desçam o fechamento da tag do text view e comecem a usar a palavrinha Android. Ó. Quando eu digito Android, olha só, eu tenho vários atributos para o meu layout. Eu tenho margem, eu tenho margem top, margem bottom, text, ID, né, que é um atributo super importante, que na hora que a gente for fazer referência lá na main activity, eu vou usar esse ID para buscar esse elemento, né, no meu objeto, tá? Eu tenho o hint, né, que é uma propriedade super interessante que mostra ali um texto de aviso, né, uma orientação para o usuário. Então você tem várias coisas que você pode utilizar aqui ao longo do seu desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um Android text, não, vou colocar um hint aqui, Android hint, tá? Sei lá, entre com seu nome. Entre com seu nome. Ok? Vamos ver isso aqui lá no split, ó. Então, você já vê, se eu vier só para o design aqui, vamos tentar aumentar essa visibilidade, olha lá. Entre com o seu nome. Ok? Então, isso aqui é uma caixa de texto. Se ela é uma caixa de texto, eu posso digitar alguma coisa nesse texto aqui ou não. Claro que sim, né? Então, nós podemos ver o seguinte, ó, se eu vier aqui, eu posso até programaticamente fazer com que esse texto receba um valor específico na hora que estiver rodando a aplicação. Mas por enquanto, como a gente está conversando aqui sobre layout, né? Nosso foco maior aqui é o layout, ainda não vou fazer isso, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é o size, que é o text size, que é o tamanho do texto. Aí eu quero colocar aqui, ó, 8 SP. O SP você vai usar para medidas de texto. O DP você vai usar, toda vez que você for falar de tamanho de texto, você vai usar SP. Tá? E quando for tamanho, né, definir um tamanho, definir uma largura, a gente usa DP. Tá? Então, por exemplo, text size aqui vai ser 8SP
eu quero colocar, por exemplo, nesse layout, uma outra caixa de texto. O que eu vou fazer? Eu posso aproveitar esse atributo, mas para eu ter uma definição, né, do que eu preciso definir um ID para que eu possa para que eu possa utilizar, né, que é o Android ID. Toda vez que eu fizer referência a esse objeto, eu tenho que dar um nome para ele. Então, o nome, né, o name desse text view é o ID. Então, eu vou escolher ID aqui, ó, e vamos colocar aqui um nome. Eu vou colocar aqui assim, name. Beleza? Então, esse atributo name. Olha só o que eu quero traduzir com isso, né? Vamos lá. Eu vou sair do modo presentation aqui. View. Appearance and Presentation Mode. O que eu quero traduzir com isso para vocês? Vamos lá no minha Activity. Volto aqui no View. Appearance Presentation Mode. Olha aqui. Set Content r.layout.activityMain. Beleza. Ele já sabe. Então tá. Aí, para acessar agora, né? Como que eu crio um objeto que eu consigo acessar a minha caixa de texto lá que eu configurei bonitinha lá no meu layout. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar um objeto do tipo TextView. Beleza? Então olha só. Já estou fazendo referência ao meu layout. Então vou fazer assim, ó, TextView, texto é igual a find view by ID, nome, find view by ID, r.id ponto nome cliente. Isso aqui já me permite acessar o meu objeto texto. Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço texto ponto set text, olha lá, vou colocar assim, ó, digitei o meu nome, pronto. Então veja bem, instanciamos um objeto chamado texto, um objeto do tipo TextView chamado texto. E buscamos o nosso arquivo de resources através de find view by ID pelo ID nome cliente, ou seja, carregamos este objeto com este ID, carregamos essa caixa de texto com esse ID na nossa variável e setamos um texto de digitei o meu nome. Quando a nossa aplicação rodar, ela vai automaticamente preencher aquela caixa de texto que nós falamos com essa informação. Tá? Então é isso que vai acontecer. E aí, outra coisa legal é o seguinte, olha só. Eu vou voltar aqui no arquivo de layout. Deixa eu sair daqui. Eu vou voltar no arquivo de layout aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma caixa de texto. Olha só, via código. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou selecionando
todo esse texto. E aí vou dar um Ctrl D, que ele duplica o conteúdo. Tá? A única coisa que eu tenho que fazer aqui é descer para ficar organizado, né? Deixar o negócio mais organizado aqui, né, pessoal? Então, vou indentar isso aqui também, para ficar mais organizado. Tá, aí, claro que vai dar alguns erros aqui que a gente vai precisar corrigir. Vamos ver o que está acontecendo. Então, View, Enter Presentation Mode. Beleza, olha só. Aqui é muito simples, é porque o nome está sendo o mesmo. Então, em vez de ser nome cliente, vai ser telefone cliente, tá? Telefone. Opa, telefone cliente. Beleza, viu que já corrigiu? Telefone cliente. Deu um errinho aqui, ó, ele já mostra. Vamos ver os erros. A orientação errada. Vamos ver o que aconteceu aqui com esse cara, né? Vamos dar Ctrl Z nesses negócios tudo. Aí, ó. Foi quando a gente colou. Tá vendo? Ó. Tanto que os erros desapareceram. Foi quando a gente colou. Então, vamos fazer de novo aqui para ver. Ctrl D. Aí o que eu tinha feito? Eu tinha descido no Text View. Beleza. Qual que foi o problema aqui? ID nome cliente. Então esse cara vai ser ID fone cliente. Fone cliente. Corrigido? Ainda deu um probleminha aqui. Ele está reclamando de um atributo, né? Está reclamando de um atributo de orientação, né? Ele quer que eu defina aqui uma orientação. Então, beleza. Nós vamos definir aqui um orientation. Vamos lá. Ele quer que eu defina uma orientação para o layout. Por quê? Porque tem mais de um filho agora, né? Cada objeto é uma view. Não é isso? Então, olha só. Eu vou definir aqui uma orientação para esse layout, tá? Então, tem que vir aqui, ó, orientation. Eu vou definir uma orientação vertical. Beleza. Resolveu o problema. Porque agora eu tenho duas views filhas de uma view principal. Por que a gente fala que é view, né? Por que a gente está falando que é view? Se eu estou colocando um objeto, por que está chamando de view, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar que eu vou explicar isso aqui para vocês. View, Appearance, Existing Presentation Mode. Olha só. Por que está falando que é view, né? Olha aqui, se você vier no próprio main activity que a gente fez aqui, ó, você vai ver, olha lá, find view by ID, ou seja, encontre a view pelo ID. Então toda view tem um nome,
né, tem um ID que referencia. Então, a partir do momento que você colocou dois objetos na mesma view, ele já pediu uma orientação. Olha só, se a gente der um split aqui, ó, nós demos uma orientação horizontal para ele, né? Olha aqui. Tá dessa forma. Então veja que foi colocado logo acima, né? Logo acima abaixo daquele que a gente havia colocado anteriormente. Por quê? Porque esse é o linear layout, ele vai colocando linearmente os objetos. Se eu fizesse isso aqui agora, que eu havia comentado com vocês, vamos lá. View, Appearance, Enter Presentation Mode. Olha só, se eu vier aqui na paleta, tá? E agora eu quero colocar um texto. Pode ser um texto. Eu vou arrastar ele aqui para baixo. Pode ser um texto, tá? Pode ser um plain text aqui, ó. Não, pode ser um text view normal. Vou pegar esse text view e vou arrastar. Olha só. Arrastei esse text view aqui. Quando eu soltar, olha o que vai acontecer. Ele vai vir aqui para cima, ó. Então foi isso que eu disse, né? De repente, no editor visual, você não tem o efeito desejado naquele momento, tá? Por quê? Porque você tem ali um layout principal definido. Uma vez que eu defini o layout como linear layout, ele vai colocando as coisas linearmente aqui. Eu não consigo colocar dentro do espaço que eu gostaria de colocar nesse momento, tá? Então a primeira consideração sobre layout. Tudo isso que a gente falou aqui, você pode manipular diretamente no XML. Claro que tem outras possibilidades. Deixa eu voltar para o modo normal aqui. Claro que tem outras possibilidades aí de trabalhar, né? Mas não é simplesmente um editor visual onde você pega e posiciona onde você quer, né? Até porque nós estamos trabalhando, vamos ter variações de tela, variações de tamanho, então você tem que ficar ligado nisso, tá? Então, para início de conversa sobre layout, é isso que eu gostaria de ter passado para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Nós vamos falar muito ainda sobre layout, tá? Então fica ligado nas próximas aulas aí. Essa aula de hoje foi um aulão extraordinário, né? Fora dos dias onde a gente costuma postar vídeo, mas justamente já para dar um gostinho do que está vindo por aí, tá? Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Forte abraço, até o próximo vídeo e que Jesus abençoe a todos, guarde a todos, dê saúde a todos, porque Ele zela por nós, com certeza. Até a próxima, pessoal.